Saudações, senhores. Hoje quero tratar do tema que, depois de ler um soneto de um poeta alemão, Rainer Maria Rilke, um dos poetas que mais admiro, e tendo recentemente relido a obra da Metamorfose de Franz Kafka, que é o vídeo anterior, se você não assistiu ainda, é só assistir. Rainer Maria Rilke diz em um de seus sonetos a Orfeu que tudo retorna à origem. Embora as coisas modifiquem rapidamente, como formações de nuvens, tudo o que se perfaz retorna aos tempos da origem. E é perceptível para todo mundo hoje a presença da solidão. Sempre o foi através dos séculos. Mas nunca foi enfrentada tão indefesamente, vulneravelmente, como a enfrentamos agora. Ela facilmente nos dá uma rasteira. E os homens se perdem na sensação de caírem em si mesmos, porque já se afastaram muito dessa origem, da qual Rainer Maria Rilke descreve. Mas há três tipos de solidão. E nesses três tipos de solidão, há o dever perante ela de enfrentá-la e ou nos modificar, ou sermos por ela cortados. Mas a solidão, ela também se apresenta a um nível de inteligência do homem. Ele sinta em maior gravidade ou em menor afetação. As espécies de solidão estão para o aprimoramento, mas é indiscutível que no Brasil a solidão ela é tomada no batente do primeiro passo, da primeira dificuldade como um grande empecilho. Ela é o carrasco da qual os brasileiros mal suportam olhar à distância. E se alguns a desejam, é somente a título de, na solidão, como um momentâneo abandono das coisas exteriores, se dedicar às atividades de entretenimento. Mas não é a solidão tomada seriamente. É a solidão para se esquecer de si mesmo. Como? Eu, tendo um dia muito corrido, você que está me assistindo, não sei se trabalha o dia todo ou meio período, ou se ainda não trabalha, mas estuda, e que nos momentos em que você chega em casa e você pode dizer, mas eu gosto da solidão. A sua solidão são atividades de esquecimento. E você afirma para você mesmo que você gosta de estar sozinho. Ora, o quanto desta afirmação é verdadeira? Você realmente gosta de estar sozinho consigo mesmo? Ou é apenas uma bandeira que você levanta para dizer que você se ama? Que está muito em voga hoje mesmo cultivar o amor próprio, né? Que ele está mais associado com um egoísmo deformado do que necessariamente com um aperfeiçoamento. Mas é que essa mesma solidão, ela procura em você o espaço da correção. Ela é uma cobradora de um imposto que você sonegou. E que esse imposto, infelizmente sonegado, acaba prejudicando o próprio sonegador. A solidão primeira que eu vou descrever aqui seria a solidão da baixa resistência ao próprio pensamento. É aquela solidão que ela não tem nenhum intuito a não ser devorar o seu hospedeiro.
ela é uma solidão de destruição. É a solidão daqueles que encontram no mundo uma resistência, não porque o mundo lhes seja contrário, mas porque esta mesma pessoa não tem força para agir na realidade. É muito comum a solidão dos homens, das mulheres, de pessoas que começaram uma busca por se desenvolver, por se tornarem melhores, começaram a estudar. Não estou falando aqui de formação acadêmica, isso não importa, como já falei em milhares de vídeos. Estou falando da autoeducação, que é a única e verdadeira educação. Sem autoeducação, o resto não importa. E você passou a estudar assuntos e a se dedicar a temas do seu interesse, e no momento sentir um distanciamento entre as pessoas comuns do seu meio. O que lhe entristeceu, porque você não consegue conversar com elas e não tem ninguém próximo que você consiga ter aquelas conversas de intimidade como se conversasse consigo mesmo. E então você põe mais resistência no exterior porque você sabe que qualquer frequentação externa vai mais tirar a sua energia do que contribuir para o seu avanço. E aí você se fecha. Mas essa solidão começa a ser tomada como um vício confortável. Por quê? Como você possui uma baixa resistência, e até deve ser considerado a verdade, a dificuldade do indivíduo que passa por isso, porque ninguém quer estar conversando com medíocres, pessoas que só falam de trivialidades no dia. Mas o que eu quero dizer não é essa solidão encarada para que você a ignore. É a solidão de você entender que você possui algo que as outras pessoas não possuem. Mas é que esse seu enfraquecimento para as coisas exteriores acaba, sem você perceber, você pode imaginar que não, mas sim, enfraquecendo o próprio indivíduo de superioridade intelectual. Porque você se torna antissocial ou uma figura estranha e esquisita. É aqui que eu quero colocar, fazer uma analogia com o romance de Kafka, A Metamorfose. Kafka enfrentou em sua vida grandes dificuldades porque ele queria se dedicar à literatura, à escrita, mas ele tinha que trabalhar, embora a contragosto. E depois de muita resistência, ele conseguiu viver apenas do seu desejo, abdicando em maior tempo do trabalho, para se dedicar à literatura. Mas se você for perceber no romance, e para mim essa é a interpretação mais próxima do que Kafka quis descrever na Metamorfose, Gregor Samsa se torna um homem, uma praga, a sua aparência totalmente estranha e aversiva aos seus semelhantes, ao passo que nem sequer, por conta da transformação de Kafka, de Gregor Samsa, no verme, a sua linguagem não é entendida por ninguém. Ele não consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo. E esse estranhamento, apesar das próprias pessoas resistirem a Gregor, ele não cansa, não de ir até eles pedindo favor, não de ir até eles como precisando deles. Você vai perceber no romance isso. Mas de que é a disposição em tentar ajudar os seus semelhantes da forma que seria possível para ele. Você que desenvolveu alguma habilidade ou está desenvolvendo alguma habilidade, uma inteligência diferente, você sente que tem uma vocação que ela não está catalogada como algo que pode ser, vamos colocar assim, remunerado ou reconhecido socialmente, mas que é uma vocação que parece que a sua existência converge para ela integralmente, você tem um dever de fazer com que ela seja exposta. Só que essa exposição, para que ela tenha solidez, precisa da maturação. Você vai até o exterior, observa a banalidade, recua e preserva a sua solidão, pois não quer dedicar-se a se perder entre outros, entre os vulgares, mas ao mesmo passo você não pode ignorá-los, porque você é um homem do seu tempo. É o seu dever, através do seu avanço,
contribuir com este presente século decadente com alguma criação que gere, através de um desconforto ou uma impressão no espírito dessas pessoas, que façam com que esses efeitos alucinógenos, adormecedores do pensamento dessas pessoas, seja aguçado, despertado. Mas você se fecha em sua solidão. E até os deveres exteriores são tidos para você como indesejáveis. Aqui nós temos a fraqueza do gênio, vamos colocar assim. A impotência do gênio. Um gênio não é um gênio se ele não consegue dar a sua parcela de contribuição, seja com entendimento humano, não importa se ele esteja numa caverna, trancado em silêncio, ele não pode ignorar a humanidade. Você trabalha, mas você trabalha para a humanidade. Essa primeira fase da solidão, que são aqueles que começam a se desenvolver e sentem esse estranhamento da sociedade, mas procuram fugir dela, essa é a grande fraqueza. E você não vai conseguir perseverar bem na sua vocação se você não desenvolve uma resistência de, mesmo frequentando o meio social, conseguir se portar com uma indiferença de afetação. Você precisa ser imperturbável no meio dos medíocres. E essa sua indiferença vai lhe dar uma estrutura interior de carregar consigo mesmo os seus pensamentos, ainda que esteja no meio disperso. Mas a segunda fase ou modo da solidão é a solidão para aqueles que são indefesos ao próprio pensamento. Como esse indivíduo, durante toda a sua vida, operou de maneira automática, as influências exteriores se impregnaram sem pedir autorização, correntes de pensamentos, jeitos de falar, hábitos, costumes, coisas que não é ele, mas que, como fazendo um Frankenstein na personalidade, ele acaba achando que é ele. Mas quando ele está num momento em solidão, quando ele está afastado de todo mundo, e uma das coisas que é mais engraçado a gente perceber é quando há um colapso na sociedade, uma demonstração de colapso, por exemplo, quando ficamos sem internet, ou quando a energia acaba, e você é obrigado a retornar, como eu falei no início do soneto Orfeu, de Rainer Maria Rilke, as coisas convergem para o início. Tudo pode avançar apressadamente, como nuvens se formando, mas tudo que se perfaz retorna à origem. E você precisa ter esse seu contato com a origem. Vamos colocar como silêncio primeiro. E nesse momento em que você não tem distrações, é aí que muitas pessoas sofrem açoitados pelo próprio pensamento. Porque o pensamento, para ele, é como um estranho, como uma voz auxiliar que, como diria Raul de León no seu soneto, tu vês o que eu vejo e fazes o que eu faço, atento tu observas e quando desejo algo, tu vais correndo a executá-lo. Bem seria se eu quisesses o meu cavalo. Beijas-me as mãos por não poder cortá-las. Então, o seu pensamento está lá, mas ele é um estranho para você. É apenas uma voz que dita como você deve se sentir, contrariamente a como você quer estar se sentindo. É seu inimigo. Infelizmente, é o que é para a maioria das pessoas. No entanto, que o Brasil bateu agora um recorde no consumo de antipsicóticos. Não à toa, o brasileiro é um dos seres que mais facilmente mente contra si mesmo e constrói grandes coliseus de mentira sobre si, mas só depois, em alguma crise, em algum momento extremo,
percebe que, como não há verdade em si mesmo, ele não tem onde se aparar, a sua estrutura não é sólida. Ele desmancha facilmente com a sugestão contrária. Que é aí onde é perceptível o despreparo dos profissionais da área de saúde mental, né? Os psicólogos aferrados a teorias, os psiquiatras receitando medicamentos a rodo, mas a alma humana, ela precisa de uma coisa maior do que terapia. A alma humana precisa de um cultivo. E esse cultivo precisa de educação. Se você não tem educação para isso, se você não possui uma vida que ela é dirigida com uma disciplina, uma parcela diária do dia dedicada a isto, as coisas exteriores se impregnam em você e, semelhante àquela maçã que num romance da Metamorfose de Franz Kafka, que o pai de Gregor Samsa, tentando destruí-lo, matá-lo, arremessa várias coisas contra ele, arremessa maçãs, e uma das maçãs crava nas costas e começa a apodrecer. Ele não remove, inflamar, e depois começa a corroê-lo por dentro, até um momento que Gregor Samsa morre. Mas existe a possibilidade de evitar que essas maçãs apodrecidas sejam atiradas. Que é se Gregor Samsa tivesse fechado a porta. Embora há uma virtude na disposição do criador, do artista, do homem de gênio, em querer aproximar-se da convivência comum, ele não pode também desejar que ela se prostre para ele, que ela o ame, o aceite e o deseje. Isso nunca vai acontecer. Os homens de gênio, verdadeiro gênio, sempre serão indesejados. Não porque são extremos, exóticos ou pessoas impossíveis de conviver, mas que a sua presença desperta a insegurança, a ausência daquela sua dedicação interior é revelada. Fica patente a todo mundo quais pendências possuem. Ele é um homem que faz estremecer as falsas afirmações que todos fazem para sentirem que são melhores do que imaginam que são. É um homem que destrói o auto-engano por sua simples presença. E as suas palavras são afiadas como uma navalha. Mas essa solidão, ela sucumbe e para de devorar o pensamento do próprio homem quando ele desenvolve as ferramentas para guerrear, para combater, para silenciar essa autodestruição, esse devorar a si mesmo. E a terceira espécie de solidão é a solidão tomada para uma clareza de pensamento a fim de, primeiramente, uma limpeza interior e o desenvolvimento de um destino, de uma busca que provavelmente durante toda a vida não vá se concluir ao seu máximo, mas ela deixará pistas, deixará rastros de alguma produção. E essa terceira solidão aqui, eu falo, se brincar, de todas as pessoas que vão me assistir aqui, eu falo de uma, duas ou três pessoas. São pessoas diferenciadas. Pessoas que sabem que possuem um nível intelectual, uma capacidade de criação, que ela não consegue conversar com ninguém sobre isso.
nem mesmo entre pessoas que simpatizam do seu mesmo gosto. E eu deixei aqui reservado essa terceira solidão, especialmente para vocês, que é a solidão do engenho. É o banimento para subir em um nível da qual as pessoas com todo o esforço não conseguem alcançar. Você não chegou lá porque você quis. Você foi simplesmente colocado. E depois de um tempo você passou a entender que esse é o trabalho que você deve fazer. E você não consegue se comparar com alguma outra pessoa no seu cenário que tem essa mesma qualidade. Até mesmo, como eu falei, com pessoas que você simpatiza, as suas palavras são tomadas como estranheza. Ou se possuem alguma afirmação em apoio, só se deve à intimidade amigável, que deseja o seu bem. Mas essa solidão, ela é como a solidão dos grandes romancistas, dos grandes escritores, que a literatura devora a sua própria vida. E você vive a humanidade e a sofre, não resolvendo problemas, mas demonstrando seus enigmas. O seu espírito é o da criação, é o do romancista, é o do grande escritor. E você tem o apelo da vida intelectual, a verdadeira vida de estudos. Quais conselhos eu te daria, eu que estou nessa mesma jornada? O que é que eu poderia te falar? Seja você um iniciante, ou seja alguém que já está há muito tempo, mas sente muita resistência do meio. Não procure o reconhecimento imediato, a materialização dessa mesma criação apressadamente. O poeta alemão Goethe, para fazer o seu Fausto, levou 70 anos. Todos os grandes romancistas, claro que há exceções, como Dostoiévski, que passou a publicar vários romances, mas também movido pelo desespero engenhoso do espírito, que fez com que, na circunstância em que ele se encontrava, a prensa o impelia a criar mais rápido. E nem todos somos um Dostoiévski. Talvez sejamos como um Flaubert, que, na luta contra a perfeição das palavras, queria um encaixe da descrição perfeita. Queria a realidade, o mundo inserido em uma só frase, em uma descrição, em um sentimento, em conseguir colocar o máximo de sensações, em uma quantidade pequena de palavras. Seja você como um Hemingway, que lutava com as palavras através de um encurtamento, de uma objetividade. Cada escritor possui o seu estilo. Seja você como um Henry Miller, que através do seu erotismo expôs uma vida interior autêntica, apesar do choque e da estranheza que alguns moralistas possam ter, como foi o caso do poeta T.S. Eliot, que censurou a obra de Henry Miller. Mas George Orwell reconheceu a sinceridade do talento. E também eu quero te pedir que tenha paciência para que você encontre o seu estilo. Porque haverá muitas modificações. Mas não se assenhore do seu estilo como um fechamento de que ele não pode mudar. E não procure principalmente um estilo se você ainda não experimentou diversos estilos. Se você ainda não leu toda a literatura. Se ainda você não consegue dialogar de igual para igual ou aproximadamente com vários estilos de escritores. Você leu Balzac e você leu Dostoiévski. Você leu José Geraldo Vieira e Machado de Assis. Você leu Dante, você leu Homero.
você lê todos os grandes escritores, você lê Hemingway, William Faulkner, você lê Proust e James Joyce. Essa criação do repertório é a bagagem que você vai precisar para conseguir, a partir de sentir a sua própria voz, dialogar com todos esses estilos e conseguir pegar um pouco de cada um deles, para dar a sua própria formulação, mas sem imitação. Mas o desenvolvimento do estilo está mais associado naquela voz que acompanha você mesmo durante o dia. Se você conseguiu desenvolver com dedicação e durante o tempo consciente de frequentação a sentir a si mesmo, a conversar com si mesmo, é onde você vai conseguir medir o peso das suas próprias palavras. Como é que você diria a mesma coisa que os outros escritores já disseram, de uma forma completamente nova que é só sua? Não é um invencionismo para querer o extraordinário, de ver quão diferentão você é. Não é isso. O estilo é um empenho da própria personalidade como um carimbo. Só há você que escreve daquele jeito. Mas você também não o força por querer ser extremamente diferente. É um transbordamento espontâneo. E é essa pressa que faz com que o cenário brasileiro, além de sofrer de uma grande incultura, porque os brasileiros possuem um grande desconhecimento da sua própria literatura e dos grandes romancistas, que qualquer escritor hoje se considera um dos maiores romancistas de todos os tempos. E, verdadeiramente, quando vamos ver a sua escrita, se trata de uma banalidade interminável, da vergonha. Mas o conselho para solidão é: a solidão deseja ser resistida por uma força de personalidade que a subjugue, para que ela possa dar energia a fim de contribuir com seu propósito. E para mim, o maior propósito da solidão é a criação, ou estado de contemplação. Mas o próprio estado de contemplação, depois de abastecido, ele vai desaguar no mar da criação. E é essa criação que vai conseguir esculpir a imagem de si mesmo a muito custo. Por hoje é só, senhores.